paz do Senhor, Shalom. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra, mais uma live. Se eu não estou enganado, a 7ª live hoje. Estamos com um tema muito importante. Hoje chegou a Alessandra aqui. O tema sobre soberania. Fique ligado aí, convide amigos, compartilhe esse vídeo, pegue a Bíblia aí e acompanhe conosco uma reflexão muito interessante, uma meditação sobre o tema soberania baseado na palavra de Deus. Alessandra, faz aí uma introdução sobre soberania. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Antes de fazer a introdução, queria orar por você, tudo bem? Pode vir, Eva, também participar dessa oração, pra gente participar junto. Olha isso, esse cabelo ruivo só pode ser da Eva. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Pai, por cada vida, Pai, aqui representada, por cada pessoa, Senhor, que quer aprender mais a Tua palavra, que quer ouvir a Tua voz, que quer aprender de Ti, Senhor. Tem pessoas tristes, tem pessoas desanimadas, tem pessoas que não sabem o que vão fazer, Pai. Mas eu te peço, Senhor, carrega cada um no colo, Senhor. Mostra que Tu estás presente. Mostra, Senhor, que Tu és, Pai, soberano, Pai. Mostra que Tu és maravilhoso. Mostra, Senhor, que Tu estás presente em todo o tempo, Senhor. Cuida de cada um e que depois dessa live as pessoas saiam, Senhor, cheias de Ti, cheias da Tua presença, querendo mais de Ti. Em nome de Jesus, usa cada um que está aqui e que você receba a presença de Deus na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, soberania. Bom, já que a Eva chegou, eu vou deixar ela, né, que é a nossa, né, anfitriã, não é anfitriã, como é que é o nome? A nossa ministrante de hoje, né, que ela vai poder compartilhar com a gente. Então vou deixar ela introduzir o tema para vocês. Glória a Deus, a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria trazendo esse tema. Hoje pela manhã eu estava lendo um livro a respeito das mulheres da Bíblia. E o primeiro capítulo fala sobre a Eva. Eu me chamo Eva, então... Não acredito. Eu me identifiquei, eu falei, vou ler isso daqui. E eu consegui perceber que desde o início da criação, a gente vê o resultado dos mínimos detalhes da nossa vida. Todas as esferas da nossa vida, elas foram alteradas desde o início, desde a queda. Então, como vocês já devem saber, o tema é soberania. E é impossível a gente falar sobre soberania sem falar de livre-arbítrio. E nós vemos que Deus, ele concedeu esse livre-arbítrio para nós desde o início, desde Adão e Eva. Eles tiveram o livre-arbítrio. Por quê? Eu estava conversando com eles dando o exemplo da árvore do bem e do mal. Se Deus de fato quisesse fazer robôs para si, pessoas programadas para amá-lo, pessoas programadas para obedecê-lo e fazer somente a vontade dele, ele não teria colocado uma árvore bem no meio do jardim. E uma árvore muito bonita, por sinal, porque na descrição da Bíblia mostra que Eva viu que ela era saborosa e ela parecia, na verdade, saborosa. Só pelo olhar ela poderia ver que a árvore era boa. Então Deus colocou aquela árvore bem no meio. E eu estava conversando com a Alessandra que isso seria semelhante a colocar um bolo de cenoura com cobertura de chocolate na minha frente. Porque eu amo bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E a Alessandra ama bolo de chocolate. Chocolate por si só ela ama, né? Então, colocar isso na nossa frente já é motivo suficiente para fazer a gente balançar, né? Com certeza. Então, daí a gente já vê o livre-arbítrio, a gente já vê Deus dando a opção pra gente escolher. E eu fiquei pensando, e se eu tivesse num propósito, por exemplo, propósito de jejum, será que eu ia abrir mão do meu propósito ou eu ia abdicar de comer o bolo de cenoura que estava na minha frente? E eu fiquei pensando, de fato a gente consegue ver o livre-arbítrio, a gente consegue ver essa liberdade que o Senhor nos dá para escolher amá-lo, para escolher obedecê-lo. Então, falar de soberania, a gente precisa falar do livre-arbítrio que o Senhor nos concedeu. Vocês têm alguma coisa para introduzir sobre o tema de livre-arbítrio e soberania de Deus?
soberano. Eu fui pesquisar sobre o significado e vi que soberano é quem tem o poder e a autoridade supremos. E aí, quem tem o poder e a autoridade na tua vida, na minha vida? Isso é bom a gente refletir, porque se eu não acho que Deus tem o poder e a autoridade na minha vida, que tipo de vida eu estou levando? Eu estou seguindo a orientação de quem? Eu estou seguindo o que para a minha vida? O que eu penso sobre o futuro? E aí vem essa questão, porque se eu creio que Deus é soberano, eu creio também que a minha vida está nas mãos de Deus, que Deus me criou e me criou com um propósito. E se algo não aconteceu na minha vida, também teve um propósito de não acontecer. Isso nos ajuda muito, porque até nas circunstâncias mais difíceis, podemos confiar na soberania de Deus. Significa confiar no poder de Deus, confiar na autoridade de Deus, confiar que Deus permanece presente ainda em um coronavírus, ainda numa pandemia. Deus permanece soberano, com poder máximo. Quem tem o poder máximo nesse tempo não é o coronavírus, é o nosso Deus. Ele sabe o que é melhor para nossas vidas, Ele sabe como nos usar nesse período, Ele sabe o que precisamos fazer. Ainda que a gente esteja meio perdido, né, nessa pandemia, a gente precisa realmente se aprofundar na soberania, nesse poder supremo, nessa autoridade suprema do Senhor. Muito bem, muito bem. Eu também tenho uma introdução aqui sobre esse tema, né, tão interessante, soberania. E quando eu penso soberania, né, me vem logo à mente sobre soberano. Porque para ter soberania tem que ter alguém que seja soberano. Não existe soberania sem um ser soberano. Então, ao pensar sobre quem seria esse soberano, então, a primeira coisa que eu tento entender é isso, sobre esse tema. Quem é o soberano? Quem é hoje o soberano no mundo? Quem você pensa que é o soberano no mundo hoje? Essa é a questão, essa é a pergunta. E eu tenho aqui algumas opções de quem poderia ser o soberano hoje, em maio de 2020, no mundo inteiro. E aí eu vou dar aqui as opções, letra A até a letra H, e você vai responder aí quem é o soberano. Letra A, o soberano de letra A é o coronavírus? Para alguém pode ser. Hoje o coronavírus pode ser o soberano para alguém. Letra B, a OMS, essa instituição, Organização Mundial de Saúde, é a entidade soberana hoje. Letra C, a ciência. A ciência é o soberano hoje, é a ciência. Para algumas pessoas é. Tem pessoas hoje que estão esperando e confiando somente na ciência. Por exemplo, quem não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus, espera em quem hoje? Na ciência. Porque pensa que a ciência é que vai resolver o problema da pandemia. Então, o soberano hoje para alguns pode ser a ciência. Será que é a ciência? Hoje eu até perguntei para a Alessandra, a ciência é a verdade, Alessandra? A gente comentou um pouco sobre isso. Para algumas pessoas, a ciência é a verdade. E se a verdade é a coisa mais importante nesse mundo, então a ciência é soberana. Mas, na verdade, quando nós estudamos sobre a verdade, por exemplo, na filosofia, para Karl Popper, um grande filósofo da ciência, a ciência não é a verdade. A ciência está em busca da verdade. Mas ela não é a verdade. Letra D. Quem poderia ser soberano nesse tempo? Donald Trump.
o presidente da maior potência do mundo. Deve ser ele o soberano. Letra D, você acha que é? Vamos para a letra E. Letra E, Jeff Bezos, o dono da Amazon, o CEO da Amazon, o homem mais rico do mundo. Já passou Bill Gates, dono da Microsoft. Será que ele é o soberano? Ora, ele tem mais dinheiro no mundo. Ninguém tem mais dinheiro que ele. Será que Jeff Bezos é o soberano? Vamos para a letra E. O Papa, o maior líder da Igreja Católica, o líder maior da Igreja Católica. Seria ele o soberano? Para alguns pode ser. Letra G. David Yong-chun, o fundador da maior igreja evangélica do mundo que fica na Coreia do Sul. Seria ele o soberano? E letra H, última opção. Jesus Cristo. Seria esse o soberano? Seria ele o soberano, Jesus Cristo? Qual foi a opção que você marcou aí? Eu marquei a última, a letra H. Jesus Cristo. Ele é o soberano maior do que todos esses que eu citei anteriormente. E eu provo isso na Bíblia em Filipenses 2,9, que está escrito. Vai pegando a tua Bíblia aí. Pega aí tua Bíblia, abre, eu vou te esperar. Eu posso estar falando aqui bobagem. Talvez Jesus não seja soberano. Não diga isso. Mas, se é, vamos ver na Bíblia? Vamos ver, né? Filipenses 2,9. Eu espero. Vou esperar. Vou deixar até aqui o tablet. Eu não estou com pressa hoje. Eu acho que hoje nós vamos passar das 10, das não, 11. Mentira, gente, não? Não. Vamos lá. Achou? Achou aí? Quem achar, lê primeiro aí. Filipenses 2,9. Está escrito assim, ó. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu não vejo outro soberano. Eu não vejo o nome de todos esses nomes que eu citei aqui, presidente da maior potência, o homem mais rico do mundo, o fundador da maior igreja, o coronavírus, a OMS, nenhum. A ciência, nenhum desses entes é maior do que este que acabamos de ler aqui em Filipenses. Jesus Cristo, portanto, é o soberano. Então, sobre esse tema soberania hoje, não temos como não falar dele. Porque se ele é o soberano, a soberania está nele. Então, vamos pensar e conversar sobre isso hoje. E até o final, vamos chegar a um resultado. Eva. Amém, é verdade. De fato, se nós acreditamos que Deus ele é soberano, nós também devemos acreditar por consequência que ele é onipotente, onisciente e onipresente. E como onisciente significa dizer que ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente, ele conhece o teu futuro. Então, o Deus soberano, ele bem sabia que Adão e Eva iriam comer o fruto. Não sabiam? O que vocês acham? Ele Sabia, né? ciência. Sim, ele sabia, porque ele é onisciente. Exatamente por isso. E aí muitas pessoas podem perguntar, então, Deus, ele, sabendo de tudo isso, permitiu que acontecesse, então ele não estaria deixando de ser soberano? E a gente responde que não. Ele justamente permite que certas coisas aconteçam, e isso não limita, isso não restringe a soberania dele. É justamente por ele ser soberano que ele permite que essas coisas aconteçam. Tudo está no controle dele. Mas sempre tem um mais. Ele nos dá o livre-arbítrio. E foi isso que ele concedeu a Adão e Eva, e foi isso que desencadeou uma série de mudanças em todas as áreas da nossa vida. A queda, o livre-arbítrio que foi concedido ao homem e à mulher. E a nós, todos os dias nós temos esse poder de decisão, que seria o livre-arbítrio. Esse poder de você decidir se você quer ou não
fazer tal coisa, se você quer ou não obedecer a Deus, se você quer ou não fazer o bem ao seu próximo. Fazendo um paralelo aqui ao direito, por quê? Porque eu estudo direito e eu quero embasar isso não só no nosso estudo, eu quero atravessar outras esferas de conhecimento, porque a gente está aqui para expressar e trazer palavras de fé, mas a gente também tem uma fé racional e a gente pode explicar o que a gente acredita racionalmente. Então, no direito, existe algo chamado direito internacional, um ramo do direito, que estuda a relação entre os Estados-nação. O que é um Estado-nação? Exemplo de um Estado-nação: Brasil, Estados Unidos, Portugal, eles são Estados-nação. Então, o direito internacional trata exatamente da relação entre, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos e Portugal, Brasil e Portugal, a relação entre esses estados. Eva, por que você está dizendo isso? Eu não estou entendendo o que isso tem a ver com soberania. Bem, a gente estuda exatamente a soberania desses estados. Vocês vão entender, vai fazer sentido. Esses estados são soberanos no sentido de que eles têm o poder de decisão dentro dos interesses deles. Eles podem estabelecer tratados entre si, por exemplo, podem estabelecer limites alfandegários, eles podem estabelecer impostos, tarifas entre si e várias outras coisas por meio dos tratados, os acordos. Eles escolhem se relacionar, justamente porque eles são soberanos. Mas eu te perguntaria, os Estados Unidos, por exemplo, deixaria de ser soberano porque ele decidisse fazer um acordo com o Brasil? Os Estados Unidos, como nação, deixaria de ser o poderoso Estados Unidos por decidir fazer um acordo como ele tem muitos com o Brasil? Não, ele não deixaria. Assim é Deus e assim somos nós. Nós decidimos estabelecer uma relação íntima com Deus. E isso não deixa de limitar, ou não deixa isso não torna Deus menos soberano ou relativiza a soberania de Deus. Muito pelo contrário, ele faz isso justamente porque ele nos ama. E nós fazemos isso também porque nós amamos ele, nós queremos ter uma relação íntima com ele. E disso aqui pode nascer muitos males. Por quê? Porque existem pessoas que não querem estabelecer relação com Deus. Ou existem pessoas que estabelecem uma relação com Deus, mas não levam tão a sério essa relação e o que? Desfazem dela. E por que eu tô falando isso? Porque é comum as pessoas perguntarem: Eva, se Deus existe, se Deus é soberano, se Deus é onipotente, se Deus pode fazer tantas coisas, por que ele permite guerra? Por que ele permite morte? Por que ele permite que bebês morram prematuros? Por que ele permite essas coisas se Deus pode fazer todas as coisas, se ele é bom? Por quê? Porque a gente tem que explicar que a soberania de Deus, ela existe, sempre vai existir, é inquestionável, mas ele concedeu ao homem o livre-arbítrio. E existem muitas pessoas que escolhem não ter relação com Deus, ou que escolhem ter e quebrar essas relações. E daí nascem várias desgraças que a gente vê no nosso mundo. Desde Adão e Eva, a gente viu eles exercendo o poder de decisão deles, olhando para a árvore, falando: eu desejo a árvore, eu quero comer a árvore, quero comer do fruto da árvore. E muitas pessoas podem pensar: tá, mas então Deus tentou eles, né, colocando uma árvore no meio, uma árvore bonita, por sinal, no meio do jardim. Olha, Tiago também fala nas suas epístolas que nenhuma tentação vem de Deus, e sim que vem da concupiscência dos nossos olhos, algo assim. Tipo, eles desejaram, a gente deseja algo, as tentações que nós nos submetemos exatamente porque a gente deseja algo. Então Deus não tenta ninguém, mas é pelos nossos desejos, pelas vontades que a gente tem de conquistar algo, que a gente acaba caindo ao exercer o nosso livre-arbítrio. Então não tem como a gente culpar a Deus por tantas desgraças que vêm acontecendo. Eu ouvi um diálogo, eu não sei como é que é a nomenclatura certa para isso, mas uma pessoa falando assim: você acredita que o doutor João é um bom doutor? Aí a pessoa respondeu: acredito. Pois morreu um paciente na mão do doutor João. Por isso o doutor João deixou de existir.
E eu fiquei pensando, como assim? Ele não tem por que deixar de existir só porque ele deixou um paciente morrer. Aí o autor continuou dizendo, pois é, mas muita gente faz isso, dizendo assim, Deus é bom, mas ele permite que as pessoas morram, então Deus não existe. Isso me fez refletir bastante, porque eu pensei, nossa, as pessoas realmente condicionam a existência de Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus, à maldade existente no mundo. Isso é extremamente preocupante. Eu vou continuar falando, mas eu vou abrir um espaço aqui para eles comentarem alguma coisa a respeito da soberania de Deus e do mal, a origem do mal. Alessandra, agora é sua vez. Alguns podem achar que Deus não existe porque o mal está presente. E não é isso que a gente vê na Bíblia. A gente vê na Bíblia as piores situações acontecendo e Deus muito presente. E Deus, inclusive, alertando o povo que tal situação poderia acontecer. A gente vê um povo passando 40 anos no deserto. Gente, viver no deserto não é fácil, né? E mesmo vivendo 40 anos no deserto, todo dia eles tinham nuvem para não pegar sol durante o dia, à noite fogo para não ficar sentindo frio, as roupas não rasgaram nem se desfizeram em 40 anos, e a gente vê no Novo Testamento tempestade acontecendo no mar, e Jesus, primeira tempestade de Jesus no barco e na outra Jesus andando sobre as águas, mas vindo encontrar os discípulos no barco. A gente vê o próprio Jesus passando pelo pior momento da vida dele e Deus, era propósito de Deus que aquilo acontecesse. Então, a gente vê situações assim muito difíceis e Deus presente. Mas tudo tinha um propósito, porque Ele é soberano. Como a gente não consegue visualizar o futuro, visualizar o que vai acontecer lá na frente, a gente só consegue visualizar o presente, então a gente acaba achando que Deus não está no presente, mas Deus está. Só que nosso Deus, ele não conhece só o passado e o presente como a gente. Deus, ele conhece o futuro. Precisa crer que tem um poder, o poder soberano que nos criou com esse propósito e nos criou e vai ter, se nós estamos vivos hoje nessa época de coronavírus, é porque Deus tem propósitos em nossa vida no meio desse corona. Amém, glória a Deus. Tem um comentário? Muito bem. Eu acho até assim, não acho interessante, eu acho engraçado como algumas pessoas tentam trazer argumentos a respeito do mal, do sofrimento e interpretar um Deus bom, né? Seria algo como se fosse contraditório. Agora, se Deus é bom, por que o mal existe no mundo? Por que o mal acontece? Né? Por que as pessoas morrem? Então, são argumentos muito fracos, né, para dizer isso. Deus, nós sabemos que a natureza de Deus, ele é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós não podemos desvincular o amor de Deus da justiça de Deus. Assim como qualquer um pai e uma mãe também ama o seu filho, né, mas nem por isso não disciplina o filho, não corrige o filho. Né? Então Deus, nós podemos comparar ele como um pai. Ele é o nosso pai. E assim como ele já demonstrou o seu amor de forma irrefutável, né? De forma maravilhosa, dando o seu único filho para morrer na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Em Romanos, Paulo fala que Deus prova o seu amor dessa forma. Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, o amor de Deus é um fato.
Né? Agora, a justiça dele também é um fato, nós não podemos esquecer. E Deus, sim, ele age com justiça. E a história da humanidade, nós podemos ver isso. Né? O mal, quando nós falamos em mal, nós temos pelo menos 2 tipos de mal. Né? Desde Agostinho, de Kant, nós vemos que existe um mal natural e um mal moral. O que é o mal natural? O mal natural é um tsunami, é um maremoto, é uma enchente, que vem e causa muitos prejuízos às pessoas. Isso é o mal natural. E existe o mal moral, que é esse que a gente fala mais, porque somos seres morais. O mal moral diz o que é bom e o que é ruim, o que é bom, o que é mal. O ser humano é mal, Deus é bom. Isso é o mal moral. Eu gosto muito da tese de C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que quando ele era ateu, né, ele também se questionava com isso. Ora, se Deus é bom, é justo, por que o mal está presente no mundo? Por que existe o sofrimento? Então ele entendeu certo dia que quando ele pensava em um ser justo, pensava no bem, ele estava procurando um padrão, ele estava pensando numa perfeição, em um ser justo. E da onde vinha esse pensamento para ele? De um ser justo, de um ser bom, se no mundo só existe o mal. Foi quando ele entendeu que Deus era justamente esse ser, justo e perfeito. Que através dele se podia comparar. Então, C.S. Lewis ele diz que existe 2 verdades no mundo. A primeira verdade, isso no que se refere à moral. A primeira verdade é que todo homem sabe que existe um padrão de comportamento a seguir. Existe um padrão a seguir. Em todos os países existe a moral. Alguns diferem, ele fala um pouco, mas as diferenças não se comparam com as semelhanças. Por exemplo, roubar. Roubar é considerado errado em qualquer país. A outra verdade que C.S. Lewis diz. A segunda verdade é que o homem decidiu não obedecer esse padrão moral. Olha só, 2 verdades. A primeira, existe um padrão de comportamento que todos devem seguir, ele chama isso de lei moral, que está no homem, lei de natureza. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Isso é uma verdade. A segunda verdade, que o homem decidiu não obedecer esse padrão. Ou seja, o homem caminhou para o lado do mal. A gente vai chegar na filosofia de Kant, que diz que o homem tem em si uma propensão para o mal e uma disposição para o bem. Ok? Mas que essa disposição para o bem, ela é possível e ela é a nossa natureza, que Deus criou, né? Nós entendemos como cristão assim, para fazer o bem, para ser bom. Mas nós podemos escolher, como disse a Eva, pelo livre-arbítrio, fazer o mal. Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, até conversei isso com elas hoje, que o mal, no que se refere à morte, por exemplo, a morte é... por que o justo morre? Por que o justo sofre? Isso aí, a morte, por exemplo, quando foi que entrou a morte no mundo? Foi um pecado. No princípio não era assim. Agora a Bíblia diz que o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Então, hoje muitas pessoas se escandalizam com a morte de alguém, mas não era assim desde o princípio, não era essa a vontade de Deus. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Poderia terminar aí a história e ia ter um final infeliz, né? Mas também em Romanos, Paulo diz que por um homem entrou a morte no mundo, mas também por um homem saiu a morte. E em Coríntios diz que Jesus Cristo venceu a morte. E lá diz, onde está, a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz. Então Jesus, ele venceu a morte e nos dá vida eterna. Então maior do que o mal é o bem que tem em Jesus e na salvação que nós temos. Então, hoje até a morte, ela para o cristão,
ela não é o fim. Ela é apenas uma passagem para a vida eterna. Então, Paulo chega a falar que para mim o morrer é Cristo, o morrer é lucro. Então, não há vitória na morte para o cristão. Não há, a morte para o cristão não é uma vitória para a morte, é uma vitória para o cristão, porque ele vai viver para sempre com Deus. Ele vai para a eternidade. Então, o mal, na verdade, ele é algo do ser humano. Eu estava até, para terminar aqui, último raciocínio sobre isso, a teoria da reencarnação. Alguns que acreditam, né? É necessário reencarnar novamente uma outra vida, porque a pessoa ela não era muito boa, então ela vai reencarnar, ela vai continuar a evoluir para chegar até ser uma pessoa boa. E aí o mal vai sendo eliminado na vida daquela pessoa. Que nada, isso aí é conversa, porque a pessoa que nasce novamente, ela vai fazer o mal, ela vai escolher pelo mal, ela vai continuar errando, vai continuar escolhendo entre duas opções, o caminho e o mal. Uma hora ou outra, então. Só Jesus para nos livrar do mal e nos fazer vencer o pecado. Só o Espírito Santo pode nos fazer vencer o pecado e buscar a santidade nele para vencer o mal. Nós mesmo como seres humanos, eu termino aqui, nós mesmo como seres humanos nunca conseguiremos vencer o mal. Essa natureza humana pecaminosa. Agora, quando entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo habita em nós, aí somos uma nova criatura, nascemos de novo, somos uma nova pessoa, uma nova vida, e aí sim passamos a ser pessoas que buscam o bem e não o mal. Então, eu penso que a solução está aí, em Cristo. É por isso que Ele é soberano e Ele deve estar sempre soberano sobre a nossa vida. Desculpa, eu falei muito, continue. Vamos continuar falando aqui. Não, mas é isso mesmo. Tudo que o meu te falou é algo que a gente ia colocar em pauta e que a gente vai continuar falando mais a respeito. Ainda nessa questão que ele disse no final sobre a gente mesmo encarnando iríamos continuar tomando decisões erradas e continuar errando, porque de fato nós somos assim. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos essa tendência original ao pecado. Por causa do pecado original, nós temos essa tendência para o mal. E muita gente pode perguntar, tá, mas então, esse Deus soberano, esse Deus bom, por que ele não para logo o mal? Por que ele não dá um ponto final para toda essa maldade que existe no ser humano e no mundo? Só que para ele parar toda essa maldade, ele teria que parar a gente. Porque todos nós fazemos a maldade, como meu tio bem disse, todos nós fazemos alguma coisa errada, todos nós pecamos todos os dias. Jesus mesmo disse, se tu disser que tu não tem pecado, tu já tá pecando porque tu mentiu, entendeu? Todos nós pecamos. Mas a questão é que outras pessoas também podem dizer, mas existem pessoas que são muito mais, por exemplo, Hitler. Hitler matou milhões de pessoas, não sei quantos, milhares de pessoas, muitas pessoas ele matou. Milhões? Pois não sei. Matou milhões de pessoas. E a gente pode pensar, Hitler é uma maldade acima do natural. Mas a questão não é a gradação do mal, e sim a fonte do mal, que é justamente o que? O nosso livre-arbítrio. E se Deus fosse conter o mal, ele teria que tirar o nosso livre-arbítrio e transformar a gente em robozinho. E a gente já não teria mais a capacidade de amar e de perdoar. A gente ia fazer isso simplesmente porque a gente foi criado para fazer isso, não porque a gente quer fazer isso. Eu lembro do Luciano Subirá contando uma história sobre um casal numa compra de supermercado. A mulher sempre dizia, amor, eu quero que você vá no supermercado comigo, eu quero que você me ajude a fazer as compras. E o marido não queria, né? O homem costuma não querer fazer as compras. Aqui o tio faz, graças a Deus. Mas verdade. Tem homem que não gosta de fazer as compras. E aí, de tanto essa mulher insistir, esse homem decidiu ir no supermercado com ela. O que aconteceu? Ela chegou em casa estressada e falou, nunca mais eu quero que você vá no supermercado comigo. Aí ele fala, no gabinete do pastor, essa conversa, né? Falou, pastor, essa mulher é louca. E aí o pastor falando pra eles, olha, calma, Jó falou que a mulher dele era louca, e realmente ela era, vamos ver se essa mulher é louca mesmo. Aí ele vira pra mulher e pergunta, minha querida, por que você não quer mais que ele vá no supermercado com você?
E aí ela diz assim pro pastor, eu não quero que ele vá, eu quero que ele queira ir no supermercado comigo. E existe diferença entre a gente fazer uma coisa e a gente querer fazer isso. Então, justamente o nosso livre-arbítrio, o poder de decisão que o Senhor nos dá, é para que a gente queira buscar Ele, para que a gente queira ter uma vida com Ele. E se Ele tirasse isso, Ele contesse o mal, se Ele mudasse tudo, Ele tiraria esse poder de querer buscar Ele, de querer estar na presença dEle, e nos transformaria de fato em robô. Mas existem coisas que a gente pode dizer que não está na esfera do livre-arbítrio. Por exemplo, desastres naturais, bebês que morrem prematuros, outras coisas assim, que a gente pergunta por que acontece. E existem muitos desastres naturais que acontecem exatamente por quê? Porque desde o início, desde a criação, desde o Éden, desde a queda, a terra já foi, como consequência do pecado amaldiçoado, a terra já foi começando a se degradar, e a gente começou a auxiliar também, a gente vê a quantidade de desmatamento, a quantidade de coisas que são resultado de escolhas nossas, sim, mesmo que a gente não veja isso diretamente, são escolhas a longa escala que a gente pode não ter visto no momento que a gente faz. Você pode não ter visto a casca de bombons que você joga naquele momento, mas é uma consequência em longa escala. E outra coisa, eu pedi para eles lerem, porque a gente está muito assim, falando, mas é importante a gente ler a Bíblia, né? Porque a gente não está no discurso sociológico, a gente está aqui para falar da Bíblia, que é a palavra do Senhor. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, se vocês puderem. A gente pode abrir também Romanos 6, 23. Romanos 5:12. Abra sua Bíblia, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Exatamente, isso já tinha sido dito anteriormente, mas só para reforçar a ideia de que tudo começou lá no Éden. A nossa natureza decaída e a maldição que recaiu como consequência do pecado devastou assim a gente, mas a gente tem esperança, por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar esperança. Pode continuar, tio, lendo Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então a gente pode, de fato, pecar, porque essa é a nossa natureza e o salário disso é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna. Então a gente tem esperança por meio de Cristo Jesus. Alessandra, tu pode ler também Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 5. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Esse é fácil de achar. Começar de trás para frente é o primeiro. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. A gente tem essa promessa de que Ele enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. E todas as primeiras coisas passarão. Então a gente tem essa esperança, E as pessoas falam assim, vocês falam muito do porvir, da vida eterna, do céu. Mas é claro, como o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança for só para essa terra, nós seremos as pessoas mais infelizes do mundo. Então, Jesus morreu por nós, mas Ele deixou a promessa dizendo que Ele voltaria. Ele falou assim, eu vou ao Pai, mas eu vou preparar morada para vocês, e eu virei e vos levarei para mim. Então, Ele deixou essa promessa, e é nessa promessa que nós confiamos.
Mas assim, continuando um pouquinho mais, porque pode ter gente que tem vários argumentos falando assim, ainda sobre o mal. Por que que Deus não faz cessar logo de uma vez esse coronavírus? Por que que ele não manda logo esse coronavírus para longe, já que ele tem poder para fazer isso? Deus de fato tem poder para isso, se ele quiser ele faz, estalar de dedos. Mas a gente acredita como cristão que o Senhor tem um propósito. Não é porque a dificuldade bateu a nossa porta que o Senhor não tem um propósito. Às vezes ele nos livra do deserto, ou ele nos conforta por meio do deserto, ele nos transforma por meio do deserto, por meio das tribulações que a gente enfrenta. E a gente vai entrar num tema que muitas pessoas discordam. A questão do propósito da dor, o propósito do mal na nossa vida. Muita gente fala assim, como assim? Deus, ele quer ver a gente sofrer. Eu lembro de uma pastora que eu tinha, que ainda tem, a nossa pastora antiga, muito querida do coração, ela falando sobre esse tema, ela falando, parece que Deus gosta de ver as pessoas sofrerem quando vocês cantam essas músicas aí. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando. Mas ela pregando sobre isso, e a gente conseguiu entender o raciocínio dela. De fato, Deus, ele não quer te fazer sofrer, sofre. Não, o propósito de Deus é que a gente aprenda, que a gente eleve o nível, que a gente fale como Paulo. Eu me alegro com as tribulações, porque elas produzem perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E essa não nos deixa desanimar, porque o Espírito do Senhor é derramado sobre nós. E, de fato, a gente tem motivo para se alegrar e ter esperança no meio desse caos. A gente tem. Alessandra, tu pode ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, pra gente? Sobre o sofrimento, Pode falar. Isso me fez lembrar como os pais criam os filhos. Exemplo, os que já são pais, né, devem saber que tem um tempo da criança começar a andar. E quando chega esse tempo, a criança tenta andar, mas ela cai muitas vezes. E vai caindo. Mas por que o pai deixa a criança cair? Porque é necessário. É necessário para que ela passe para o próximo passo. É necessário que venha essa dor momentânea para que depois venha o amadurecimento e a criança depois consiga andar. Então, assim como tem na Bíblia aquele cego de nascença que perguntaram para Jesus, mas por que ele é cego? Quem foi que pecou? Na verdade, aquilo não era o pecado. Jesus falou que aquilo era para que se manifestasse a glória de Deus. Então, há situações, cada caso é um caso, mas eu tenho certeza que, independente de qual seja o seu caso, eu creio que através dessa situação que você está vivendo no seu lar, Deus vai transformar tudo isso para a glória de Deus, para que isso seja testemunho para a sua vida, para a sua família. 1 Timóteo Capítulo 2, versículo 4. 2:4. 1 Timóteo 2:4. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sim. Para começar também, no meio de tudo isso, o Senhor, ele tem um propósito, sim. Ele quer dar a chance de que mais pessoas ouçam o Evangelho. Ele poderia conter o mal, ele poderia logo finalizar, voltar logo, Jesus poderia voltar. A gente sempre fala, porque Jesus não volta logo. Deus podia voltar, mas ele quer que mais pessoas escolham por buscá-lo, escolham pelo céu, porque, como a gente leu, a vontade dele é que todos sejam salvos. Antes da cortina se fechar, que mais pessoas escolham o céu. Aí você pode perguntar, mas enquanto isso a gente vai ficar aqui na terra sofrendo. Bom, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E mais do que isso, aí entra o nosso papel como cristão. Nosso papel de ajudar essas pessoas, sabe, que estão sofrendo. O apóstolo Paulo fala isso, que nós somos consolados para consolar. Nós somos atribulados, mas nós somos consolados para consolar. Então, nós precisamos consolar. Jesus, em
Em João, capítulo 7, versículo 37, diz que Jesus estava no meio de uma festa, parece, no final da festa ele se levantou e disse: aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu sempre costumo dizer isso porque aqueles que dizem crer em Deus, aqueles que se dizem cristãos, precisam fluir do seu interior rios de águas vivas. E fluir é sinônimo para jorrar, e quando a gente jorra, a gente molha todos que estão à nossa volta. Então, nesse momento de caos, nesse momento de pandemia, é muito importante que nós, como igreja, nos levantemos para levar paz, para levar palavras de ânimo, de esperança, como a gente está tentando fazer aqui, e jorrar mesmo palavras de vida eterna para a sua vida que está assistindo essa live, para te ajudar. E bom, pode ser que você diga, tá, mas eu acho que eu prefiro ser ajudada por Deus, né? E Deus, de fato, Ele vai nos ajudar, Ele tem propósito, Ele nos consola. A gente pode até não ver, mas existe a mão invisível de Deus no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Em Lucas, a gente pode ler? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Lucas 4,16. Sim. Está escrito: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Então a gente tem essa esperança. Jesus, ele veio para cumprir essa profecia. Ele de fato veio para nos dar uma nova chance, para libertar nós que estávamos aprisionados no pecado e nos trazer esperança. E se Deus ele impedisse toda a dor, todo o sofrimento aqui nessa terra, talvez a gente não conseguisse aprender e se aperfeiçoar como pessoa mesmo. Porque vou fazer uma pergunta aqui para eles, para você também que está assistindo. Vocês sabem me dizer alguma lição que vocês aprenderam assim no momento de prazer, no momento de alegria? Eu já percebi já há algum tempo, já vi alguns exemplos e na minha própria vida que o sofrimento na vida do ser humano, ele é pedagógico. Pedagógico por quê? Porque ele traz um ensino, ele ensina alguma coisa. Então o sofrimento ele não é totalmente ruim e não é totalmente descartável, porque ele tem uma função na vida do ser humano, que é ensinar que alguma coisa é pedagógico. Né? Eu falei isso aqui na última live, essa pandemia é pedagógica. Por quê? Porque Deus também está ensinando através dela. Muitas pessoas estão aprendendo o que é confiar em Deus, o que é ter fé, como Deus pode fazer milagres, como Deus está conosco, como Deus age, a soberania, como Ele é soberano e que essa pandemia vai acabar quando Ele quiser e não quando o homem quiser. Né? Foi um cientista que descobriu a vacina, que descobriu o remédio. Beleza, mas o vírus deve continuar circulando. Ainda assim, eu esqueci, se eu não estou enganado, tem um filósofo que fala, se não me engano é Nietzsche, ele diz que as melhores ideias, elas vêm até nós, elas são dadas. Ou seja, elas não são de nossa própria autoria, elas não vêm da nossa própria força e inteligência. Elas são dadas, elas vêm até nós, as melhores ideias. Então, as melhores descobertas também eu penso que são assim. E eu penso que essa vacina, esse remédio para esse vírus, ele será dado para algum homem, algum cientista, algum médico, será dado, vai vir a solução. E essa pessoa vai entender. Sabe aquela luz? Opa, acendeu a luzinha aqui. Essa luzinha, quem vai acender é Deus. E quando ele acender essa luzinha, na mente do cientista, do médico,
vai sair a solução, vai sair a vacina e esse problema vai ser resolvido. Mas haverão outros problemas no futuro. E Deus continua sendo o mesmo Deus. É muito interessante o livro de John Lennox, professor da Universidade de Oxford, que ele fala sobre isso. Aonde está Deus nesse tempo de pandemia? Deus está no mesmo lugar, Ele está no trono, controlando tudo, agindo. No silêncio, ainda que nós não percebamos, Ele está agindo. Ah, está morrendo um, outro está morrendo milhares, morreu. Mas quantos estão sendo curados? Quantos foram curados? Quantos estão nascendo? Quantos estão vivendo? Milhares e milhares também. Então Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo soberano, controlando tudo. Né? Então, essa questão do sofrimento, eu entendo sim, que é pedagógico. E como a Eva perguntou, é no momento de sofrimento que a gente, às vezes, escreve a melhor canção. Escreve o melhor livro. A gente aprende nos momentos bons. Também, a gente aprende no momento bons e aprende no momentos ruins. Mas te dou um exemplo aqui. Os hinos da harpa cristã. Se você for ver a história dos autores, os hinos mais lindos, eles escreveram em momentos de sofrimento, de lutas. Entendeu? Então, quem sabe pessoas agora, nesse momento de sofrimento, estão tendo o melhor tempo da vida delas. De intimidade com Deus, de descoberta, de crescimento, de inspiração. Então, o sofrimento também tem um propósito. Eu penso que é esse o propósito, um dos propósitos do sofrimento. Muito bem. E a Alessandra, tem um comentário? Em relação à pergunta da Eva, se a gente aprende nos momentos bons, eu digo que aprende nos momentos bons, porque eles são necessários para que a gente veja o amor de Deus e o cuidado de Deus. O amor de Deus e o cuidado de Deus são vistos em momentos bons, de alegria, de sorriso. Quando as coisas estão tudo em ordem, a gente consegue glorificar o nome do Senhor. A gente também, às vezes não é nem questão da nossa vida, às vezes a gente só de olhar a natureza, só de olhar a criação de Deus, só de olhar o que Deus fez, a gente já consegue ser grato a Ele. Agora, é claro, é inegável que o momento bom, ele é melhor vivido depois de a gente ter conhecido o outro lado. Conhecendo o sofrimento, certamente quando vem, por exemplo, você que está conhecendo o que é isolamento na sua casa, né? Como a Eva disse, né? 2 meses trancado dentro de casa, você certamente agora vai valorizar coisas, depois, né, do Covid, vai valorizar coisas que não valorizava antes. De repente, momentos presenciais na escola, no trabalho, na faculdade, idas, enfim, deslocamentos, coisas que a gente, né, de repente o seu deslocamento da sua casa até o trabalho, da sua casa até o local de estudo, era um motivo de reclamação e agora vai ser motivo para glorificar a Deus. Então, assim, a gente vai aprender coisas depois da pandemia, coisas boas em momentos bons, mas esse momento de hoje está nos ensinando muito para glorificar no futuro, né? Glória a Deus, muito bem. Pode ler Romanos 5, capítulo 5, versículo 3. Pode ler também Eclesiastes 7, 1 a 4. Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 a 4. Eclesiastes 7, de 1 a 4. É isso? 4, leu 4. Não, peraí. Eu vou perfume. Tá, sim. Eclesiastes 7, de 1 a 4. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos
o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Amém. Tem algum comentário sobre isso? Sim, eu gosto desse texto porque ele vem assim meio que na contramão, né, do pensamento humano, né, da filosofia humanista. Por quê? No pensamento normal, humano, né, ninguém quer ir para uma casa de luto, ninguém quer ir para um velório. Prefere-se ir para um aniversário, prefere-se ir para uma comemoração, para uma festa, onde ali tem alegria, tem comidas, bebidas, etc. Mas o sábio Salomão, né, está falando aqui em Provérbios algo muito interessante, que é muito importante ir num velório, numa casa de luto, porque aqui em Eclesiastes, né, porque lá vai se ver o fim da vida, a brevidade da vida, do que o homem nasce e morre. E ali vai haver uma reflexão, né? O ser humano vai pensar, olha só como a vida é breve e como o homem veio do pó e para o pó voltará. Então ali, naquele momento, ele vai refletir sobre a vida e talvez, se ele estivesse vivendo de uma forma errada, ele vai começar a viver de uma forma certa. Então, ele vai tirar proveito dali, né? E aquele momento vai trazer para ele, então, mais benefícios do que ele fosse numa festa ali e apenas se divertisse e não refletisse em nada, e ele saísse daquela festa talvez até pior do que ele entrou. Enquanto que da casa de luto, de um velório, ele pode sair uma pessoa melhor, porque ele refletiu na vida e viu o que é mais importante na vida. Amém. É exatamente isso. Muito obrigada pela complementação. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então, a tribulação que a gente enfrenta aqui, ela é momentânea, ela nem pode se comparar ao que está nos reservado lá no céu, com o Senhor, nas mansões celestiais. E, assim, só para finalizar, eu quero finalizar logo. Hoje levou até 11 horas, meia-noite, não tem hora para acabar hoje essa live. Misericórdia, gente. Ele não tá vigiando, gente. Deixa eu ver que horas são. A gente já passou do horário, então. Tem um exemplo que eu achei muito interessante, que é o exemplo do futebol. A pessoa perguntou assim: você gosta de futebol? Aí o outro respondeu: gosto. Como você acha que se sente um jogador de futebol depois que ganha uma partida? Aí a pessoa responde: eu imagino que ele se sente muito feliz. E ele falou assim: e como você acha que se sente o artilheiro, que é o capitão? Ele se sente mais feliz do que aquele que ficou no banco de reserva com a vitória? Aí a pessoa responde: imagino que sim. E aí ele constrói esse pensamento, essa linha de pensamento, que o céu seria como um vestiário pós um campeonato ganho. Alguns eles vão ficar no banco de reserva e outros vão ter visto batalhado durante todo o jogo e no fim vão conquistar. E a Bíblia nos promete prêmios, que é o galardão. Alguns vão aproveitar mais a vitória, vão aproveitar mais as mansões celestiais, porque viram o preço que pagaram aqui na terra. E outros não. Mas o grande foco disso daqui é que alguns sabem lidar com a dor, sabem lidar com a tribulação e conseguem aquilo que a Alessandra falou, fazer uma comparação entre o dia mau e o dia bom e assim valorizar mais o dia bom. Acredito que muitas pessoas vão valorizar mais a ida ao culto, a ida ao trabalho, a ida à casa de um amigo que mora mais distante, depois de tudo isso, depois da privação. E então, vocês têm mais outros comentários? Porque a gente já correu bastante com o tema. Eu quero ler também para vocês Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz o seguinte:
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque assim como no jogo de futebol, a gente já sabe quem vai ganhar. A gente já sabe, quem ganhou foi Cristo. E nós só temos o poder de decisão, né? De escolher fazer parte ou não do time ganhador. Porque a gente já sabe que ele ganhou. Tragada a morte. Como é que se fala? Tragada foi a morte. Tragada foi a morte pela vitória. E a gente sabe disso. Então, com Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu tenho um pastor amigo meu que ele faz uma reflexão sobre esse versículo de Romanos 8,37, que eu acho muito interessante. Ele compara a um lutador de boxe. Ele fala assim, quando um lutador de boxe, ele vai pro ringue, é ringue que fala, né? Quando ele vai pro ringue, ele ganha, né? Pode ganhar. E quando ele ganha, ele sai de lá todo batido, todo destruído. Mas ele sai com um prêmio, com o troféu dele. Mas a mulher dele que tá em casa assistindo aquela luta, como um só corpo que ela é com ele, como uma só carne, ela também é vencedora com ele. Ela é mais do que vencedora porque ela não apanhou, porque ela não foi destruída. E assim somos nós. Jesus, ele pagou um grande preço naquela cruz por nós. E cabe a nós escolhermos estarmos do lado daquele que venceu a morte, sabe? E eu vou fazer só uma reflexão aqui, eu vou encerrar minha fala, essa já é a minha consideração final. Se vocês decidissem por ter uma vida sofrida ou não sofrer nada, o que vocês escolheriam? Eu, assim, escolheria não sofrer. Acho que ninguém ia escolher sofrer, ninguém escolheria sofrer. Mas existe alguém que escolheu sofrer por nós, morrer por nós, pagar o alto preço por nós. E por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, com Cristo, de fato, nós somos mais do que vencedores. Nós temos esperança. Essas são minhas considerações finais, gente. Eu passo a palavra porque a gente já é 10 Amém. Alessandra, considerações finais. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por que eu sou vencedora? Porque você é vencedor. Porque você crê num Deus soberano, você crê num Deus todo-poderoso. Se você crê que o seu poder não é seu, e sim daquele que está em você, você tem tudo para sair de todas as situações. Como a palavra diz, mais do que vencedor. Você não é vencedor porque você merece, não. Você é vencedor porque você tem aquele que é digno de toda honra, de toda glória, que tem o nome acima de todo nome, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. É isso que te torna mais do que vencedor. Tá difícil? Tá ruim? Tá. Mas ainda assim é possível se sentir mais do que vencedor, porque a gente não está considerando a circunstância, mas sim aquele, o Todo-Poderoso que está em nós, na nossa vida, nos guiando. E falando nisso, o tema da próxima semana. Isso é o tema da próxima semana. Vou já adiantar algo que Deus tem falado comigo, não por acaso, e eu vou explicar semana que vem, que é: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. E aí, este é o tema de semana que vem. Queria avisar vocês que a partir de junho, olha aí, chegamos em junho, a partir de semana que vem, teremos essa nossa célula apenas uma vez na semana. Olha aí, toda quinta-feira. Se Deus quiser. Se for da vontade do Senhor, é verdade, gente. Se aprover a Deus, se for da vontade do Pai, se Deus falar diferente, faz diferente. Mas se aprover a Deus, a partir de semana que vem, o tema Fala Comigo, Senhor, será quinta que vem. Considerações finais. Muito bem. Para encerrar aqui, vamos concluir agora aqui a nossa live. O nosso tema de hoje foi soberania. Então, para terminar esse tema, mais uma vez, falar de soberania tem que falar de quem é o soberano. E hoje nós já vimos aqui, chegamos a um resultado, né, de que o soberano só é um. E está aqui em Judas 1,4. Quem é esse soberano? Judas 1,4. Está escrito assim, ó:
Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Olha só. Que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o soberano? Quem é o único soberano? Está aqui Judas 1,4. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o soberano na minha vida. E se Ele é o soberano na tua vida, adore Ele aí, glorifique Ele aí na tua casa hoje. E para terminar, vamos terminar pelo fim, né? Apocalipse, o texto de Apocalipse, muito interessante, que é o último livro da Bíblia e também fala desse soberano. Apocalipse 19:13, a partir do versículo 13, está escrito assim, olha. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Você já pensou aí quem é, né? E o seu nome é Verbo de Deus, que também pode ser Palavra de Deus. Verbo, a palavra verbo em grego também significa palavra. O seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, mais uma vez, quem é o soberano aqui? O soberano aqui é aquele que tem um manto encharcado de sangue. Esse é o Jesus Cristo, o meu Jesus, o teu Jesus. Ele é o soberano. Está em Apocalipse, é aqui que acaba a história da humanidade, é aqui que acaba a minha história, a tua história em Apocalipse. Eu lembro agora de uma citação de Billy Graham, o grande evangelista, que ele diz assim: eu já li a última página da Bíblia, que está aqui em Apocalipse. Ele diz, eu já li a última página da Bíblia e posso dizer que vai ficar tudo bem. Olha só, amém. Que vai ficar tudo bem. Uma tese, né, teológica que muitos não compreendem, não entendem, até mesmo os ateus não aceitam, não entendem, por isso alguns argumentos, é a tese da justiça derradeira. Já ouviu falar? John Lennox fala isso também no livro dele. O que significa essa tese da justiça derradeira? A tese da justiça derradeira está baseada aqui em Apocalipse, que diz que no final, no fim de tudo, Deus fará justiça e todos serão julgados segundo as suas obras. Todos que fizeram mal serão julgados segundo o mal. Todos que fizeram bem serão julgados segundo o bem. E esse que tem na sua coxa, no seu manto, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele fará justiça, porque ele passou aqui na terra. E como lemos em Filipenses, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo e tomou forma de homem. Ele aqui na terra viveu como ser humano e mostrou que é possível viver aqui na terra como ser humano e ter uma vida moral e vencer o mal e fazer o bem e demonstrar o amor. E ele saiu vitorioso daqui e ele deixou a última promessa que nós falamos aqui na live, que ele voltará para buscar a sua igreja e quando ele voltar, então ele vai fazer a justiça derradeira. Então a justiça que hoje os homens esperam e não têm paciência e não entendem porque esse mal está hoje meio que triunfando no mundo, e a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, esse tempo está contado, ele vai acabar. No final, a justiça derradeira, ela vai acontecer e Jesus, ele vai estabelecer um reino de justiça e paz e vai agir com justiça com todos, na linha do tempo, de Gênesis até Apocalipse, do início da humanidade até o final, ele fará justiça. Então nós, hoje, não podemos sofrer com injustiça, porque nós sabemos que a justiça será feita porque Jesus falou e vai ser feito no final. E a última página do Apocalipse descreve isso muito bem.
Ele é o soberano. Terminamos aqui, soberania. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar agora. E vamos orar com a Alessandra. Ela vai orar, abençoando a sua família, o seu lar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai. Obrigado, por cada Senhor. um que assistiu essa live, Oh, por Deus. cada um que assistiu, Pai. Você tirou Sim, essa Deus. hora no dia, Obrigado. Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Pai, que Tu és soberano, que Tu tens poder sobre todas as coisas. Eu te peço, Senhor, que cada um possa, Pai, sentir, Pai, viver essa palavra, Pai, na sua vida. Realmente entender que é Tu, Senhor, que está no controle de todas as coisas. Tu, Senhor, és soberano. Tu tens todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, Senhor. Nós cremos, Senhor, que está tudo nas Tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, para Te servir, para dar o melhor para Ti, Senhor. Usa, Senhor, cada um que está assistindo, Pai, essa live. Usa cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos. Não só após a pandemia, mas agora, nesse tempo, Senhor. Usa Teus filhos poderosamente. Em nome de Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Boa noite. Shalom. Até a próxima, se Deus quiser.